Leiamos. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. E assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta do cinto. Depois disso, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. Vou ler só o último refrão ali. Ora, se sabeis essas coisas, aqui está bem-aventurado, mas é o mesmo significado. Bem-aventurado sois se a praticarem. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz. Fala conosco de maneira personalizada, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra. Queridos, o texto que eu li é um texto muito conhecido, pregado de diversas formas e de muitas maneiras, mas eu quero me atentar a um detalhe que hoje pela manhã, uma galera daqui, nós participamos de uma corrida, uma maratona para Jesus, e é interessante que quando nós falamos de servir, fica o entendimento de que servir é uma obrigação só de alguns, e que outros nasceram para ser servidos. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Se você olhar o texto que eu acabei de ler para você, o Filho de Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, foi capaz de se despir da sua capa e servir aqueles que não eram dignos de ser servidos. E deixa eu te dar um spoilerzinho do reino. A Bíblia diz que aqueles que forem aprovados no reino estará com ele à mesa, e ele nos servirá. Que privilégio, né, irmãos? De você ter um rei que te serve. Só o cristianismo tem esse padrão de excelência. Tem um rei que, ao invés de ser servido pelos seus súditos, é ele que serve aos seus súditos na mesa. E o que tem a ver a história da corrida? É porque muitas vezes as pessoas começam bem. Nós estávamos lá, muita gente aglomerada, todo mundo começou a correr e abriu o caminho. E logo nos primeiros metros, você já começa a ver definição de quem vai ficando para trás, de quem vai ficando para frente. E aí nos primeiros 2.000 metros, a gente começa a ver já as coisas se alinharem mais. Então aqueles que se prepararam, conseguiu ir mais longe, ou conseguiu chegar mais rápido. E aqueles que também se prepararam, mas não tinham o mesmo fôlego, também conseguiram chegar. No final das contas, todos chegaram. Todos se sentiram vitoriosos. Todos se alegraram. Alguns receberam prêmios e outros receberam a satisfação de ter competido e ter chegado ao fim. E que exemplo nós tiramos isso? Para nós, não é como você começa, é como você termina. Então tem muita gente
ela chega aqui na igreja e o entendimento dela é servir de alguma maneira, e ela quer servir. Isso é bom, maravilhoso. Mas eu quero te dizer que nos percalços da sua caminhada cristã, você vai ter muitas coisas que vai tentar atrapalhar você. Por exemplo, quando eu me preparei para essa corrida, eu fazia 5 quilômetros em 34 minutos, mas na pista. Aí nós descobrimos recentemente que o trajeto seria pelo Parque Central, que é uma estrada de chão. Quando eu cheguei lá, estava todo desqualificado para o ambiente. Nos primeiros 3 quilômetros, eu comecei a sentir os joelhos, porque eu não estava preparado para aquilo ali. Tinha uma galera aí que estava de corre 3, um tênis especial para isso. Eu estava com o meu Olímpicos do dia a dia e não consegui superar aquilo ali. Então, diminuí minha velocidade para conseguir concluir, ou seja, eu não estava preparado para aquele ambiente. Então, muitas vezes, você começa a entrar na casa do Senhor, começa a ser inserido dentro de uma célula, começa a ser inserido dentro de um ministério de louvor, e às vezes você não se prepara o suficiente para aquilo que você está sendo inserido. E aí você começa a pisar de maneira tortuosa, você começa a sentir dores e sofrimentos na sua caminhada. E o que vem logo na sua mente? Preciso parar. Porque a primeira coisa que vem na mente de quem está começando a correr é o seguinte: não tenho condição de correr muito tempo. Então, a primeira coisa que vem na sua mente é a sua mente tentar burlar você. Você não tem condição de continuar. Para agora. A nossa mente está dizendo, porque ela quer proteger o nosso corpo. Ela está dizendo assim: se você forçar mais, você vai ter uma dor, você vai ter uma tensão, você não tem fôlego suficiente para isso. Essa é a sua mente falando com você. Mas você pode dominar a sua mente. Você pode colocar a sua mente para ser governada por você mesmo. Por isso a Bíblia diz que nós devemos governar nossa mente através da palavra de Deus. Então a primeira coisa que você tem que vencer é, na sua mente, o pensamento de desistência, de continuar servindo ao Senhor. Entenda bem, não é servir de qualquer jeito, é servir ao Senhor. Quando nós servimos ao Senhor, estamos também atrelados a isso. Então, muita gente começa e ele mesmo coloca um fim no serviço dele. Irmãos, eu estou há muitos anos no Evangelho e já vi muita gente que começou bem, fez coisas extraordinárias. Você fala: rapaz, essa pessoa tem futuro, essa mulher tem futuro, esse homem tem futuro. Mas daqui 3, 4, 5, 6 anos, o que aconteceu? Murchou. Sabe aquele balão bonito que está enfeitado para o aniversário? No dia seguinte ele está todo murcho. Aí você diz: o que, irmão? O que aconteceu? Ah, fulano de tal. Ah, essa igreja. Ah, essa célula. Ah, esse líder. Ah, esse estilo de governança da igreja. Ah, esse padrão. Então, as pessoas colocam a culpa onde? Nos homens, de parar de servir ao Senhor. Mas deixa eu te falar. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra. Quem é que começa a obra? Quem é que começa a obra, igreja? Se é Deus que começa a obra em mim, se é Cristo que está trabalhando em mim essa obra, a Bíblia diz que quem é que aperfeiçoa até o final? Sou eu? Aquele que começou a boa obra, ou seja, ele começa e é ele que termina. Você está entendendo? Então, por que você está dando fim naquilo que Deus não terminou? Por que eu e você chegamos a uma conclusão por causa de alguns percalços na corrida, na caminhada, que Paulo chama essa nossa caminhada de uma corrida, e todos estão inseridos, todos estão em busca de concluir? Por que Paulo fala isso? E nós devemos trazer para nós? Justamente por causa disso. Porque nós paramos quando a nossa mente quer nos sabotar. E aí eu te pergunto: sua mente tem sabotado você? E por que você está servindo essa igreja? Por que você quer ficar nessa igreja? O que essa igreja tem? Isso é a nossa mente sabotando. Mas aí você tem que entender uma coisa: quem me chamou é muito maior. E a obra é muito grande. Jesus diz assim: orai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores. Quem é os trabalhadores? Estou aqui diante de muitos trabalhadores. Mas aí a gente olha para a seara e fala assim: Senhor, envia os trabalhadores. Senhor, manda os trabalhadores. E o Espírito está dizendo assim: mas eu já mandei, é você.
Aí você está aqui na sua oração contrária. Senhor, manda alguém para ajudar na célula. Senhor, manda alguém para ajudar no louvor. Senhor, manda alguém para o ministério infantil. Ó, Senhor, manda alguém para o pessoal da recepção. Ó, Senhor. Não, o Senhor está falando, é com você mesmo que eu estou falando. E aí a gente se torna o quê? Um mau ouvinte do Espírito Santo. É terrível, irmão, quando nós lutamos contra o Espírito. Terrível. Então eu quero falar para vocês alguns aspectos aqui da maneira pelo qual eu sirvo. Por que eu sirvo? Então, primeira coisa, nós devemos servir, porque quem serve tem a natureza de Cristo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você tem a natureza de Cristo aí? Está em você a natureza dele? Então você é um excelente servo. Só serve quem tem a natureza de Cristo. Quem tem essa natureza. Não importa onde Jesus estivesse, irmãos, ou com quem ele estivesse, ou qual situação ele estava inserido, a atitude de Jesus sempre era servir. Sempre Jesus procurava um jeito de abençoar alguém. Jesus chega no templo, está lá um homem há 38 anos, jogado, sem ninguém que o ajudasse, porque ele mesmo dá esse testemunho. Estou aqui há 38 anos, não achei ninguém que me pegasse e me jogasse no tanque. Jesus estava fazendo o que para aquele homem? Servindo. A Bíblia diz que essa cura foi uma intenção que partiu do próprio Jesus, o interesse de curá-lo. Nem foi um desejo dele, Jesus que sentiu e se moveu para curá-lo. Ou seja, Jesus quis servir alguém necessitado. Jesus é o padrão, você crê nisso? Nós estamos andando nas pegadas dele, você crê nisso? Então nós sabemos que onde nós chegamos, o padrão é servir, porque Cristo serve. Então Jesus vai, libera uma palavra, ele pega a cama e vai embora. Jesus, primeiro milagre, todo mundo conhece, lá em Caná da Galileia, Jesus chega, um casamento, o vinho acaba. Jesus então serve um vinho novo, um vinho que ninguém tinha experimentado, ou seja, ele está servindo em comunidade. Primeiro ele serviu para um indivíduo, agora ele está servindo em comunidade. Depois ele quer servir para as multidões, porque aparece diante dele 5 pães e 2 peixes. O que ele faz? Ele dá graças e multiplica, ele está servindo. Então o padrão é Jesus. Então serve quem foi transformado pelo Espírito Santo. Quem nasceu de novo tem uma característica de serviço. Pode ver, irmãos, quem nasceu de novo, quem foi transformado, quem um dia encontrou com Jesus, a velha natureza já não governa ele mais. Por que não governa? Porque agora ele tem um Senhor. Diga assim, eu tenho um Senhor. Isso aqui é interessante, sabia? Jesus, nele estava embutido 3 grandes ministérios: sacerdócio, profético e rei. Jesus, muitos tiveram 2. Muitos tiveram 2, como Samuel teve 2, mas só Jesus teve os 3 nele. Mas quando nós liberamos uma palavra, e a Bíblia diz, te chamando para ele, não diz para você receber ele como profeta, e nem diz para você receber ele como sacerdote, e ele é tudo isso, mas diz para você receber ele como Senhor, porque o rei é Senhor. A Bíblia diz que ele é Senhor e Rei. Quando você diz que ele é Senhor da sua vida, você está dizendo que você está debaixo do governo do seu Senhor. E o seu Senhor libera uma palavra e diz, se você servir, você será bem-sucedido. Mas por que a gente não toma essa postura de servir? Por que nós somos uma geração que queremos ser servido? Por que nós queremos os lugares onde as pessoas vão nos servir? Não tem nada de errado nisso, né? Que Deus coloque pessoas que te sirvam. Não é isso que eu estou pregando. Não estou pregando contra serviço, alguém te servir, não, irmão. Eu estou te falando sobre uma realidade que nós vivemos hoje. Nós estamos aqui com quase 140 pessoas. Você sabe o que é 140 pessoas cheias da unção e do poder do Espírito? Irmão, bota fogo no mundo inteiro. Porque Jesus investiu 3 anos e meio em 12 homens.
Mas no dia do derramar do Espírito, tinha quanto? 120. Estava lá. E a Bíblia diz que o Espírito derramou sobre eles. E ali nasceu a igreja. A partir dali eles começaram a pregar o Evangelho. Logo 3.000 vieram. Depois mais uma quantidade maior. Ou seja, a igreja começou com milhares de pessoas, porque algumas centenas foram cheias do Espírito e começou a servir. A Bíblia diz que eles compartilhavam o pão de casa em casa. E eles caíram na graça das pessoas ao ponto do próprio Senhor acrescentar aqueles que precisavam ser salvos. A gente vai conquistar o nosso bairro, a nossa cidade, quando todos nós entendemos o que é o servir. Enquanto isso, fica pesado. Enquanto isso, fica às custas de alguns, não de todos. Por quê? Porque no meu padrão, eu sou um crente que precisa ser servido. E não há nada de errado em você ser servido. Por quê? Porque eu entendo a igreja como uma grande família. Você crê nisso? Que a igreja é uma família? Então vamos lá, uma igreja é uma grande família. Se você tem um filho que acaba de nascer, você despreza esse filho para lá e deixa que ele mesmo tome seu próprio alimento, que ele se troque, que tome seu banho? Não, ninguém faz isso, é uma loucura. Então, todo o afeto da casa passa a ser para aquela criança que acabou de nascer. Certo, irmãos? Não é isso? Mas aquela criança começa a crescer, já troca a sua própria roupa, já come o seu próprio alimento. Então é necessário que aquela criança que já tem esses atributos de cuidar de si mesmo com as orientações dos pais, passa agora a ajudar também a cuidar daqueles que estão chegando. Porque uma família sempre, a tendência é crescer. Então nós como igreja, não podemos gastar toda a energia em gente que já está há 30, 40, 50 anos na igreja, como aquele que acabou de converter ontem. Como que você dá uma mamadeira para um homem barbudo, que já sabe pegar as próprias comidas, tem que saber, na verdade, preparar a sua própria comida. Porque a gente está cheio de bebês espirituais, porque não quiseram assumir uma postura de servos do reino de Deus. Talvez não é a mensagem que você precisava ouvir, que você queria ouvir, mas é a que nós precisamos ouvir. Então não servimos, nós não estamos servindo, porque a igreja precisa. Essa é uma grande ilusão de muitos. A igreja está precisando, então por isso eu vou servir. Ele acha que ele é um agente que é apenas um voluntário. Preste bem atenção. Porque nós servimos, não é porque a igreja precisa. A igreja tem necessidades? Muitas. Mas entenda, a igreja tem um noivo. O noivo cuida dela. Nós servimos a igreja, sabe por quê? Porque essa é a natureza de Cristo, porque Ele veio para servir. Então, se nós temos Cristo em nós, então essa natureza que está dentro de nós, nos leva a ter as mesmas características de Cristo, e passamos a servir. Então, o serviço na casa de Deus é um serviço comum a todos. Diga assim, o serviço aqui, fala para a pessoa que está do lado, é comum para todo mundo, viu? Como que a gente vê isso na luz da palavra? Coloca aí, filhão, Efésios capítulo 4, verso 11. Um serviço que é comum a todos. Um serviço que a gente muitas vezes foca só pontos que nós como humanos, consideramos ser melhores. Então, por exemplo, a pregação. Então, a gente julga que quem prega é melhor do que quem está sentado servindo lá na portaria, servindo no ministério de louvor. A gente julga que quem está no louvor às vezes é melhor do que quem está no ministério infantil, cuidando das crianças, porque esse é o nosso senso natural das coisas. Só que não é assim como você está pensando. Não é desse jeito, se você tem esse tipo de pensamento. Vamos aprender à luz da palavra. Efésios capítulo 4, verso 11 diz assim: e ele designou, ele quem? O próprio Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com fim. O que é esse? O que é esse com fim, irmãos? É ele dizer assim, com um objetivo, com um padrão, com uma norma para vocês. Não é porque é os lugares de destaque não, mas é por um sentido para a igreja. Qual é o sentido? Com o fim de preparar os santos. Quem são os santos? Todos vocês.
Então, os apóstolos que se levantam, os mestres, os evangelistas, os pastores, eles todos estão levantados na igreja, não para ter um cargo de uma autoridade máxima, não para ter um padrão onde todos vão olhar e dizer, nossa, olha o mestre, olha o evangelista. Não, ele está aqui, ele foi imbuído desse governo para poder colocar um padrão. Que padrão? Treinar os santos. Os santos são o quê? Todos nós. Então o evangelista está aqui não é para pregar no nosso lugar, não é para ganhar alma no nosso lugar. Ele está aqui para dizer para mim e para você assim, eu vou te ensinar como você ganhar alguém. E aí você vai e coloca em prática. O pastor não está aqui para cuidar de todo mundo, porque ele não dá conta. Mas ele está aqui para chegar assim, eu vou te ensinar o que é apacentar alguém, um novo convertido, cuidar dele, tirar os carrapichos, levar ele para o aprisco. Esse é o trabalho. O mestre está aqui não é para ensinar todo mundo, mas ele está aqui para te dizer assim, ó filhão, o evangelho, o caminho é esse. A rota é essa. E aí você vai aprender, porque a Bíblia diz, os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Essa palavra aqui, irmãos, é tremenda. Edificação. O que é edificação? É uma estrutura consolidada. Nós só teremos uma igreja consolidada se todos nós servirmos para essa edificação. Está entendendo o que eu estou falando? Sei que eu vi milagres, é coisa extraordinária. E Deus está fazendo milagre aqui. Você não está vendo, mas Ele está fazendo. Está convertendo os corações. Isso é um milagre surpreendente. Então, a edificação faz parte disso. Esse é o centro do coração de Deus. Uma casa, uma família. Os 5 ministérios, irmãos, ele nos leva a desempenhar aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. E eu falei para você sobre edificação. Agora, um cuidado que nós devemos ter. Qual é o cuidado, Samuel? Não tem ninguém aqui que nasceu de novo, que não recebeu algo para desempenhar ou para servir na casa do Senhor. Ah, você não me conhece. Não, eu não fui chamado para nada. Não, irmão. Então a palavra está mentindo. Eu prefiro ficar com a palavra do que com aquilo que você está dizendo. Tem gente que diz, eu não sei qual é o meu chamado. Já ouvi muitas vezes gente falando isso. Não sei não sei para quem me chamou. Calma aí, filho, não dá spoiler de nada, não? Oxente. Não sei para que me chamou. Então eu vou te falar, irmãos. Abra a sua Bíblia em Mateus, coloca aí Mateus 25, 14, verso 15. Estão me entendendo aqui, irmãos? Glória a Deus. Estão comigo ainda? Pastor, me protege na saída. Vamos lá. 25, 14. É isso aí. O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Em algumas versões está talentos, ok? Dádivas. Vamos lá. 15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. E em seguida partiu em viagem. Aí, o próprio texto já dá a revelação de quem é esse Senhor, é Jesus. Isso aqui está claro para todo mundo. Agora, o que não está claro para a gente, que a gente não quer ter clareza, é que não há nenhum servo que não tenha recebido nada do seu Senhor. Não há nenhum servo que não tenha recebido nada. Todos os que nasceram de novo, lembra que eu te falei? Quem nasce de novo tem a natureza de Cristo. Se você tem a natureza de Cristo, você serve. Então, todos os servos receberam alguma coisa. Aí você diz, mas eu não tenho capacidade de pregar. Ok, irmãos, mas Deus te chamou para alguma coisa. Eu não tenho a capacidade de cantar. Ok, irmão, Deus te chamou para alguma coisa. Eu não tenho isso, não tenho aquilo. Ok, irmãos, uma coisa eu sei. Você tem alguma coisa que Deus colocou em você para o serviço. Porque a Bíblia diz que Ele deu para cada um conforme a sua capacidade. E a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Então, se você tem a mente de Cristo, você foi capacitado para isso. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é o seguinte, é que nessa parábola, e aqui eu já preguei sobre essa parábola, está no curso também, está no livro, é que
aqueles que tinham 5 e 2 já entendiam o que tinham que fazer. Por quê? Porque já eram gentes que desempenhavam um papel muito alto. Então eles rapidamente correram e negociaram seus talentos e multiplicaram. E o que tinha um, o que aconteceu? O que tinha um falou assim: rapaz, sabe de uma? Meu senhor vai demorar. Esse negócio de ficar servindo na igreja, ficar ajudando em célula, ficar pregando o evangelho, não é para mim não. Jesus, desde quando eu me entendo por gente, Jesus está vindo. Deixa as coisas acontecerem. Mas a Bíblia diz que o senhor daquela casa voltou quando eles menos esperavam. E aí, esse servo que tinha um só talento, foi achado em falta. Por quê? Porque ele desprezou aquilo que o seu senhor havia confiado a ele. Isso aqui é terrível, irmão, quando você despreza aquilo que Deus entregou para você. Agora, trazendo para uma realidade de igreja nossa aqui, porque eu estou te falando da parábola, mas qual é a realidade da igreja? É que nós olhamos muito os de 5 talentos, e gostamos dos de 2, mas os de 1, esses são terríveis aos olhos de quem olha, porque você fala assim, não está dando nada com nada, deixa para lá. Irmão, deixa eu te falar, a grande maioria esmagadora é de 1 talento. O que você precisa fazer? Você precisa ensinar a esse que tem um talento, a valorizar o talento que Deus deu para ele. Porque no dia que ele valorizar o talento, ele não tem mais 1, ele multiplica. Ele passa a sair do 1 e passa a ir para 2. Eu gosto de usar de exemplo aqui, eu falo no curso também, Gonzaga. Quando eu cheguei para a igreja, uns 11 anos atrás, Gonzaga estava aprendendo a tocar violão. E aí, Gonzaga violão e Carol aprendendo a tocar guitarra. Guitarra no teclado. Só que Carol não foi para frente no teclado, não. Aí Gonzaga ficou... Eu também não sabia muito teclado, eu falei, não tenho como te ensinar. Eu fiquei ensinando Gonzaga a tocar violão. E aí logo nas primeiras semanas, né, Gonzaga? Primeira semana, ela veio já tocar violão no louvor. E ela tocava de acordo com aquilo que ela sabia, né? Daquele jeito dela, né? Da maneira dela. E aí eu falei, não, você tem que multiplicar o seu talento, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Anos se passaram, e hoje Gonzaga toca o violão, Gonzaga ministra, Gonzaga lidera esse louvor que você viu aqui, porque alguém viu um talento nela. 1 apenas. Não é isso, Gonzaga? Mas pergunte a ela se ela só tem 1 hoje. Uma líder de célula extraordinária. Já multiplicou a célula dela. Tem crescido. Tem trazido a sua casa para servir ao Senhor. Aí eu te digo, vale a pena você pegar alguém com um talento e investir para que ele entenda que esse talento serve para o reino, para que mais tarde ela mesma pegue outros e multiplique esse talento. Porque a maioria, irmãos, não é de 5 talentos. Raramente você vai encontrar um que é formado em Harvard, um que sabe falar bem, que sabe escrever bem, é difícil. Mas você tem a maioria de 1, e esse 1 você tem que investir tempo, trabalhar, insistir para que o trabalho que ele está fazendo é importante para a igreja. É muito importante. Então nós devemos investir tempo no de 1 talento. Porque esse de 1 talento, quando multiplicar, ele sai dessa faixa. E ele cresce, e ele evolui. Você crê nisso? Mas aí tem aqueles que não querem. Samuel, não quero de jeito nenhum. O que significa então enterrar o talento para a nossa realidade? Enterrar o talento significa se omitir. Eu estou empurrando com a barriga. O que der para mim, já deu. É não cooperar para a edificação da casa. Então existem muitas razões pelo qual nós enterramos o talento. Quais são essas razões? Eu quero te dar 4 razões aqui para eu terminar minha mensagem dessas 4 razões porque nós enterramos o talento. Primeira delas, por que a gente enterra o talento? Primeiro, falta de conhecimento. Quando você não conhece quem te chamou, quando você não conhece os princípios que norteiam o reino, quando você não tem entendimento ainda da palavra de Deus revelada para você, você então não serve, acaba não servindo, acaba ficando brocochô, com o braço cruzado. Não tem nada contra o braço cruzado, às vezes eu estou cansado, eu cruzo os braços também. Mas eu estou falando em uma atitude de ser alguém que não contribui em nada para o reino.
Eu não estou falando só para a sua igreja, estou falando para o reino de Deus, que é uma dimensão muito maior do que 4 paredes. Então vamos lá, falta de conhecimento, Oséias capítulo 4, verso 6, coloca aí, filhão. Enquanto ele está colocando ali, eu vou ler para vocês. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ou seja, a falta de entendimento a respeito de algo leva à destruição. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito com os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. A palavra do Senhor é clara. Se você sabe que tem que servir e não serve, a Bíblia diz o quê? Que isso causa grandes prejuízos para a sua vida. Outra coisa que faz com que você enterre o seu talento: procrastinação. Alguém que tem que fazer algo e ele diz, não, eu faço depois. A célula está precisando de evangelistas, lugar para orar. Ele sabe onde evangelizar, ele tem amigos, ele tem pessoas que ele pode levar a célula lá. Mas ele diz, não, deixa que o líder se vira. Não, deixa que o líder em treinamento procure uma casa. É a obrigação do líder. Ou seja, ele procrastina o chamado dele. Ele tem, irmãos, uma boa palavra. Ele tem o conhecimento da palavra do Senhor. Mas na hora que coloca ele para compartilhar, não é nem pregar, porque na célula a gente não prega, a gente compartilha. Quando coloca para compartilhar, ele diz, não, hoje não dá. Eu costumo brincar com minha esposa que quando alguém manda uma mensagem dizendo assim, faz para mim que talvez eu não vou na célula hoje. Eu digo assim, não vai, está com alguma atividade na célula? Tá. Ela não vai por causa da atividade. Irmãos, é batata, sou líder há muitos anos. Quando alguém te manda uma mensagem no dia da célula, dizendo que não vai para a célula, você confere lá na lista se ele está imbuído em alguma coisa. Se tiver, sabe, ele está correndo, está desviando. É um Jonas, irmão. E cuidado com os navios, viu, queridos? Cuidado, os navios são perigosos para Jonas. Perigosíssimos. Então a maioria faz isso. Então procrastina. Efésios capítulo 5, filhão, coloca aí. Qual é o problema, irmãos, de ter uma vida assim, desregrada do compromisso com o reino? Efésios 5,15. Paulo já deixa esse termo aqui, já dando um alerta. Olha como é que ele inicia o texto. Tenha, o que está falando? Olha só. Paulinho está falando assim, tenha cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade. Quantas chegaram na sua porta e você rejeitou? Quantas oportunidades Deus te deu, o privilégio? Isso me lembra o rei, que eu esqueci o nome dele agora, que foi consultar Eliseu. E, chegando lá, Eliseu pede para que ele faça um ato simbólico. E que ele atire as flechas pela janela. E o rei pega o arco, pega a flecha. E ele começa a tirar 1, 2, 3 e para. Não aproveitou o tempo. E aí o profeta se indigna e fala, você deveria ter tirado 5 ou 6. Por que você não aproveitou o tempo? O Senhor entregaria todos os seus inimigos em suas mãos, porque você fez 3 vezes. Esse é o número de vezes que você vai derrotar os seus inimigos. Mas você deveria ter aniquilado eles. Quantos de nós estamos sofrendo por oportunidades perdidas que o próprio Deus colocou de bandeja diante de você e você falou assim, eu não quero. E aí você acha que o fato de você não fazer, a obra não vai andar. Ô, irmão, a obra está andando. Porque é promessa. Ele vai vir estabelecer o reino dele. Você querendo ou não querendo, ele bota outro. Sabe o que aconteceu na parábola? Ele tirou daquele que tinha 1, deu para quem tinha 10. Ou seja, o que tinha 5 multiplicou e ainda usou o talento do outro para continuar crescendo. Então, não acha você que você está assim num lugar de destaque e fala assim, se eu não servir, as coisas desandam. Desanda nada, irmão, pode até melhorar. Melhora. Quando você sai
Paulo está outro lá, coitado, ele começa a empenhar, começa a trabalhar, começa a cuidar da célula, começa a desenvolver, daqui a pouco a célula cresce, cheio de gente de maturidade, começa a transformar o caráter, começa a ter edificação, e a célula faz assim, ó, com edificação. Aí você está cá no seu canto, perdeu a oportunidade de servir o reino. Porque é isso que Paulo está falando, olha, não sejam insensatos, mas sábios, aproveite o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, para nós: se você quer servir, não procrastine, mas saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, e através da oportunidade que Ele está te dando, sirva a sua casa. Paulo diz, sirva primeiro os seus, da família. Quando você faz isso, irmãos, você está sabendo qual é a vontade de Deus. Então, procrastinação. Terceiro, quem não serve ainda não entendeu o reino de Deus. Não entendeu o reino. Por quê? Porque na ideia dele, só de não ir para o inferno para ele já é o suficiente. Porque reino não tem a ver com só a questão do inferno. Porque a questão do inferno está resolvida quando você recebe Cristo como seu Salvador. A salvação, ela é atribuída não pelas obras, mas pelo aquilo que Cristo fez na cruz. A Bíblia diz que não é por obras, para que ninguém se glorie. Mas quando se fala de reino, irmão, aí já é outro assunto. Aí, como diz os antigos, aí, meu irmão, é para metro de trabalho. O próprio Paulo, alguém que a gente tem de exemplo extraordinário, diz assim, irmãos, eu faço de tudo para não ser desqualificado. Olha, irmão, se Paulinho está falando que está com medo de ser desqualificado, quem é Samuel Souza, irmão? Eu fico tremendo. Não porque eu tenho medo do inferno. Eu não tenho medo do inferno, porque o inferno está resolvido na minha vida. Eu tenho medo de chegar diante dele e eu ser desqualificado porque ele me deu oportunidades para servir ao reino e eu não aproveitei as oportunidades que ele me deu. Por desconhecer a vontade do rei. Vamos lá, Lucas capítulo 10, verso 34. Essa história é pouco pregada, mas nos ilustra bastante aqueles que recebeu responsabilidade e desistiu da responsabilidade. E ele se aproximou e lhe... Não, eu estou pensando que era outro texto, mas é porque eu estava lendo na mente de ser outro texto, mas é o próximo texto. Mas esse texto está correto. E ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas depois de derramar o vinho e o óleo neles. Então colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou. Aqui está falando, irmãos, seguinte. Chega um fariseu para Jesus e diz assim, mestre, como é que é a questão do reino? Aí o Senhor fala assim, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí ele faz uma pergunta, mas quem é meu próximo? Aí Jesus entra contando a história do homem que desce de Jerusalém, e ele é surpreendido por salteadores, que deixam ele semi-morto, ou seja, nem vivo nem morto. Quem olhava achava que estava morto. E aí nessa história desce o sacerdote. Quem é o sacerdote aqui? É alguém, irmãos, que é o representante dos homens diante de Deus. Alguém que era responsável por oferecer sacrifício. Passa e olha o semi-morto e faz o quê? Passa longe. Depois desce o levita. Quem é o levita? O responsável por uma adoração, irmãos, pelo serviço na casa, porque era dos levitas a responsabilidade de servir a casa. Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Tinha que ser da linhagem de Arão para ser sacerdote. Todos esses foram embora, mas vindo um viajante samaritano, de outra rota, encontrou esse homem semi-morto. E aí entra essa história que eu acabei de ler para você. Ou seja, ele pega, se aproxima dele, derrama nele vinho e óleo, depois coloca sobre o seu próprio animal e leva para a hospedaria. Significa o quê? Significa que aquele homem que não estava envolvido com nada da liturgia, serviu mais do que aqueles que se envolveu na liturgia. Então, o primeiro paradigma aqui, não é pelo muito que você faz que você está servindo não, viu? Porque tem gente que acha que se ele está aqui, ele está servindo. Irmão, servir
é fazer o que esse fez. Esses homens tinham descido do templo. Sabe o que eles estavam fazendo? Na mente deles estavam servindo a Deus, com o seu sacerdócio e com o levita. Mas esse homem parou o seu caminho, e esse homem aqui representa Cristo, para servir outras pessoas. E por último aqui, irmãos, quem não serve, despreza a comunhão. Vou repetir, quem não serve, despreza a comunhão. O texto que eu quero ler com vocês está em Marcos 24, 45. Marcos 24, 45 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garante-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que este servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então começa a bater em seus conservos e a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá no dia em que ele não espera, e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vou dizer para você essa palavra. Aqui, esse senhor confiou a dispensa da casa para um servo, para alimentar os conservos. Você consegue entender? O Senhor derrama na vida de alguns para ser suprimento na vida de outros. E quando esse servo é bom, ele faz com toda a diligência do seu coração. E o Senhor voltará e vai confiar mais coisas a ele ainda. Você está entendendo? Mas o próprio Cristo diz assim: mas se esse servo for mau e deixar de servir aos seus conservos e passar a beber com os beberrões, ele está dizendo o seguinte: passar a não querer servir a casa, mas servir os de fora, e dizendo assim: meu senhor demora, o seu senhor vai o apanhar de surpresa, e a retribuição que ele terá é uma pena, porque ele vai ser colocado no lugar aonde estão os hipócritas. Por quê? Porque viveu uma vida falsa, de hipocrisia dentro da casa. Era de obrigação dele servir a casa, mas ele era hipócrita, ele não servia a casa, ele servia fora. E servir fora significa o quê? Dar tudo que eu tenho para as ambições da minha vida, para as coisas que eu amo, e esqueço de servir o reino, porque a Bíblia diz que primeiro é o reino de Deus, e as demais coisas elas nos serão acrescentadas. Então, para concluir, irmãos, aquele que enterra o talento, ele não só prejudica a si mesmo, mas ele afeta todo o corpo, porque ele deixa de servir. Mas um dia o Senhor virá, e quando o Senhor virá, irmãos, quando o Senhor vir, a Bíblia diz que ele virá, e não é no trono branco que ele vai acertar com a gente, porque tem um julgamento específico. A Bíblia diz que é o julgamento de Cristo. Quando ele virá, todos nós estaremos diante dele, e cada um prestará conta daquilo que ele confiou. E aí um dia, ele vai olhar e dizer assim: Daniel, o que você fez com aquela célula que eu te entreguei? Ah, Deus, aquela célula era complicada. Jesus, aquilo quase me matou do coração. Deus me disse: o que você fez com eles? Ah, eu entreguei. Ah, eu deixei de mão. Ah, eu fui cuidar de uma roça. Fui cuidar de uma faculdade. Eu fui cuidar da minha família, da minha casa, que é precioso. O Senhor diz que para ele: servo mau. Servo mau. Eu te confiei algo. Mas ele também pode ouvir outra coisa. Daniel, o que você fez com aquilo que eu te entreguei? Senhor, está aqui. Não só o que o Senhor me entregou, mas eu multipliquei também. Aqui está mais. Não foi pela força do meu braço, eu confiei no Senhor. E aí o Senhor diz o quê? Servo prudente, entrai no gozo do seu Senhor. Você sabia que a recompensa, quando é falada ali, é semelhante? Para quem tinha 10, a recompensa é: entre no gozo do seu Senhor. Para quem tinha 4, a recompensa é: entre no gozo do seu Senhor. Mas para aquele que escondeu o talento e negligenciou o chamado, ele diz assim: olha, você é um servo infiel. Irmãos, que nenhum de nós sejamos achados
qualificação. Trouxe essa palavra como um temor para nós. Porque nós somos uma igreja que temos avançado, glória a Deus por isso. Nós temos profetizado que é o ano de travessia. Mas o que nós vamos fazer quando nós atravessarmos? Como é que nós vamos cuidar de tanta gente que o Senhor está nos entregando, se você ou eu nos abstermos da responsabilidade de servir a casa? Como é que a família vai crescer se eu e você dizemos, não quero me envolver? Aí você diz que não se envolve porque o pastor tem a obrigação dele, o líder tem a obrigação dele, mas você esquece que o chamado não é o pastor que te chama, não é o líder que te chama. A Bíblia diz que o Senhor foi embora e deixou para cada um uma responsabilidade. Quem te chamou foi Jesus, irmão, não foi eu que te chamei. E quando você tiver que prestar conta, nem para mim você vai olhar, nem para o pastor da igreja, nem para o seu líder. Você vai estar diante daquele que a Bíblia diz que todo joelho se dobra e toda língua confessa. Eu queria fazer uma oração de entrega, uma oração de dependência do Senhor. Queria que vocês colocassem de pé, por gentileza, se você puder. Eu queria que você tivesse um momento de reflexão. Eu comecei dizendo na minha ministração que quando você se prepara para uma corrida, às vezes você vai encontrar dificuldades que você não encontrou durante o período que você se preparou. E você ouviu minha mensagem hoje, você está dizendo, Samuel, você não sabe o quanto eu fui prejudicado, o quanto abusaram do meu serviço. Eu não sei, irmão, verdadeiramente eu não sei. Samuel, você não sabe o quanto me feriram enquanto eu servia a casa. Não sei, irmão, realmente só Deus mesmo que sonda o seu coração e sabe. Mas eu quero te dizer uma coisa. Paulo diz que muitas vezes, no meio de patrícios, no meio de naufrágios, de apredejamento, no meio de fome, no meio de frio, ele não desistiu do evangelho. Muitas vezes em cadeias, ele continuava crendo naquele que o chamou. Porque ele tinha uma convicção, ele dizia, olha, já estou sendo derramado, mas até que eu seja derramado, eu estou aqui cumprindo a vontade daquele que me chamou. Porque eu quero acabar minha carreira e eu quero guardar a minha fé. Eu queria chamar aqui à frente aqueles que, por alguma coisa, alguma circunstância, sentiram no seu coração um senso de desistência esse ano. Você diz, cara, eu vou parar, eu não consigo mais. E o Senhor trouxe você aqui para falar essa palavra no seu coração e dizer para você, eu não concluí a obra na sua vida. Tenho muita coisa para fazer por intermédio de você e através de você. Eu tenho confiado muitas coisas. Ouça bem o que o Senhor está falando para alguns aqui. Eu tenho confiado muitas coisas em suas mãos. Tenho enchido você de capacidades, compreensões que outros não compreendem, para que você cuide de outros. O Senhor está levantando uma geração que vai cuidar de outros aqui. Eu queria, os que não é para essa palavra para você, pode ficar com o olho fechado, mas se foi para você, se você quer ter um novo recomeço, eu queria te chamar à frente, eu queria orar por você.